Olá, povo abençoado, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Davidson Sacramento e vamos de terceiro vídeo da nossa série Coração. E o texto base da nossa reflexão é Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz assim: Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós já temos 2 outros vídeos prontos, se você não assistiu ainda, vou deixar passando aqui para que você possa assistir. Mas no vídeo de hoje, a reflexão que eu quero trazer e refletir e pensar com você, de acordo com as Escrituras, é: o nosso coração pode sabotar a nossa história de vida. O nosso coração pode sabotar a nossa vida. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 5. Esse texto traz uma história bastante interessante sobre pessoas que, por causa de não guardarem o coração, porque não guardaram o coração, sabotaram a sua vida e sofreram um juízo terrível. Vamos lá, Atos capítulo 5, a partir do versículo 1 diz assim: Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas reteve parte do dinheiro e Safira estava ciente disso. Levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Então Pedro disse: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que, conservando a propriedade, seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estaria em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas? Você não mentiu a homens, mas para Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam o que tinha acontecido. Versículo 6. Levantando-se os moços, cobriram o corpo de Ananias e, levando-o para fora, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias sem saber do que tinha acontecido. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou: Diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? Ela respondeu: Sim, foi por esse valor. Então Pedro disse: Por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles levarão você também. No mesmo instante, ela caiu aos pés de Pedro e morreu. Entrando os moços, viram que ela estava morta, e levando-a, sepultaram-na ao lado do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos aqueles que ouviram falar desses acontecimentos. Baseado no texto que nós lemos de Atos capítulo 5, eu gostaria de destacar e refletir com você alguns pontos. O primeiro ponto é: Ananias e Safira permitiram que Satanás enchesse o coração deles. De quê? De mentira, de malignidade. Olha só o que Pedro diz no versículo 3. Ananias, porque você permitiu que Satanás enchesse o seu coração para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte daquele valor. Olha que informação importante e interessante para aquilo que nós estamos refletindo nessa série. Pedro diz que Ananias permitiu que Satanás enchesse o coração dele de mentira. Lembre-se, sobretudo o que nós devemos guardar, guardemos o nosso coração. É o nosso coração que abre portas, que fecha portas. Nós somos o nosso coração. É o nosso homem interior que toma as decisões. É a partir do nosso coração que as fontes da vida são abertas. O segundo ponto, que não é menos importante que o primeiro, é que a decisão de mentir foi deles. Eles não ficaram possessos e tomaram atitudes sem consciência. Eles estavam extremamente conscientes da mentira, da desonestidade e da desonra que eles estavam cometendo. Olha o que Pedro diz a Safira, confrontando Safira no versículo 9. Então Pedro disse:
porque vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Veja, Pedro confronta aquela mulher, afirmando que eles entraram em acordo. O terceiro ponto, que não é menos importante do que os outros dois, é: existe oportunidade em Deus para o arrependimento. Existe sempre oportunidade em Deus para nós nos arrependermos. Olha só o que Pedro pergunta a Safira no versículo 8. Então, Pedro, dirigindo-se a ela, Safira, perguntou: diga-me, foi por esse valor que vocês venderam aquela terra? O que é que está acontecendo aqui? A oportunidade de Safira se arrepender. A oportunidade dela contar a verdade. A oportunidade dela confessar o pecado. Veja o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. A oportunidade daquela mulher se arrepender, a oportunidade dela contar a verdade, dela contar e confessar aquele plano maligno de tentar enganar. Olha o que ela responde: sim, foi por esse valor. Ela mantém a mentira. Interessante é que o texto diz que quase 3 horas depois da morte do marido dela, ela chega sem saber o que tinha acontecido. Muito provavelmente ela achou que tinha dado tudo certo. Mas infelizmente, aquela mulher também sofreu o mesmo juízo, sofreu o mesmo dano na sua vida. Eles literalmente morreram porque eles mentiram e, sobretudo, porque eles permitiram que Satanás enchesse o coração deles de mentira e de malignidade. Nós estamos utilizando o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que nos aconselha: sobretudo, acima de qualquer coisa, o que nós devemos guardar, zelar, é o nosso coração, porque é a partir dele que procedem as saídas da vida. Se você ler o finalzinho do capítulo anterior, que é o capítulo 4, você vai ver a menção de várias ofertas acontecendo. No final do capítulo 4, um homem é mencionado nominalmente, José. A Bíblia diz que esse homem fez uma oferta extremamente generosa. E o começo do capítulo 5 começa assim: entretanto, havia um homem chamado Ananias que permitiu que Satanás enchesse o seu coração de malignidade. Muito provavelmente esse casal queria ser reconhecido como alguém, como um casal, como pessoas que ofertavam, como pessoas que davam ofertas grandes na congregação. E na verdade, a Bíblia diz que o que nos aprova e o que nos reprova é a intenção do nosso coração. Lembre-se, sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Se foi edificante para você, curta, compartilhe, se inscreva no canal e lembre-se, a palavra de Deus é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.